O outono de 2025 ficou marcado como o mês de vergonha de Putin, não apenas no campo diplomático, mas também no campo de batalha. A estratégia de guerra do líder russo na Ucrânia desmoronou, e a maior ofensiva lançada pela Rússia nessa semana foi um fracasso retumbante. Em resposta, a Ucrânia lançou um contra-ataque que prenunciou a derrota iminente para os generais russos. Milhares de soldados russos se viram obrigados a retirar-se, em uma fuga que se estendeu do norte ao leste e ao sul. Uma onda de recuos foi desencadeada desde Pokrovsk e Dobropilha até Zaporizhia, e de Yampill assume. Estima-se que cerca de 21 mil militares russos tenham se retirado ou sido deslocados em 4 frentes distintas. As frentes leste e norte já estavam acostumadas a esse tipo de retirada e ataque. Para os generais no campo de batalha, isso era um pesadelo. A crise que se desenrolou poderia comprometer ainda mais a formação do exército russo na região. Esse colapso começou com a ofensiva em Zaporizhia. O dia 12 de outubro de 2025 entrou para a história como um dos momentos decisivos da guerra moderna. Após meses ou até anos de batalhas de trincheiras e avanços milimétricos, tudo parecia irrelevante a partir desse dia. Em Zaporizhia, as poderosas fortificações defensivas russas, consideradas impenetráveis pelos generais e indestrutíveis pela propaganda, desmoronaram da noite para o dia como um castelo de cartas. O que foi construído com concreto e milhares de soldados ao longo de 2 anos foi destruído pela determinação inabalável do exército ucraniano. Esse não foi um avanço militar comum. O momento em que a porta da Crimeia, o tesouro mais precioso de Putin, foi arrombada é histórico. A bandeira ucraniana, hasteada em Mali e Starbaki, não apenas proclamou a libertação de uma pequena vila, mas também simbolizou a captura de um ponto estratégico crucial para a Crimeia. E isso era apenas o início de uma tempestade. Mas como uma barreira que parecia inquebrável por 2 anos ruiu em questão de horas. A resposta não está em uma única genialidade militar, mas em uma estratégia multifacetada de colapso, que mirou diretamente o sistema nervoso da oposição. Ao examinarmos a operação que levou a essa derrota estratégica, percebemos que 3 golpes críticos ocorreram simultaneamente, alterando toda a dinâmica do confronto. O foco inicial se concentrou em Zaporizhia, o centro da principal ofensiva. Dados compartilhados por analistas de inteligência confirmam que uma operação sistemática mirava as unidades de comando e controle russas na região há semanas. Sistemas de radar e centros de comunicação, os olhos e ouvidos do exército russo, foram alvos de ataques profundos e precisos, um a um. Os soldados russos, incapazes de detectar o que se aproximava ou de receber ordens, ficaram como camelôs perdidos na escuridão. Então, nas primeiras horas de 12 de outubro, unidades blindadas e infantaria mecanizada infiltraram-se pelo ponto mais fraco dessa defesa ofuscada, Mali e Sherbaki, como uma faca. As imagens daquele momento, capturadas por drones, mostram soldados da 47ª Brigada Mecanizada da Ucrânia hasteando a bandeira nacional no coração da defesa russa, no eixo Orekiv-Mali e Sherbaki. A pressão feroz dos ucranianos permitiu que eles perfurassem a primeira linha de defesa russa em apenas 48 a 72 horas. A densidade de forças russas nesse setor foi estimada em cerca de 8 mil a 12 mil soldados. A primeira onda de ataque da Ucrânia foi tão intensa que aproximadamente 4 mil militares russos na linha de frente tiveram que realizar uma retirada apavorada, abandonando equipamentos pesados e posições antitanque. Mas esse cenário aterrorizante não se limitou a uma retirada planejada, foi um colapso total. Este foi o primeiro e mais perigoso sinal de que um exército havia perdido seu ritmo de combate e estava reagindo de maneira reflexiva ao contato com o inimigo. Não se tratava apenas de uma vila, era a chave para a Crimeia, ocupada há 10 anos. O que se seguiu foi uma onda de vitórias ucranianas que forçou o comando russo a enviar tropas de reserva para essas feridas abertas. A partir desse momento, o exército russo começou a desvendar-se diante dos olhos do mundo. E o que aconteceu a seguir? Prepare-se, pois a tempestade estava apenas começando e o que se desenrolou nas frentes de combate foi um espetáculo sem precedentes. Você consegue imaginar uma joia preciosa sendo arrancada das mãos de um tirano? Uma fortaleza inabalável, construída durante 2 anos de suores frios e concreto armado, desmoronando em poucas horas? Outubro de 2025 foi batizado como o mês da vergonha de Putin, não apenas na diplomacia, mas também no campo de batalha. Toda a estratégia de guerra russa na Ucrânia desmoronou, e a maior ofensiva lançada pela Rússia nesta semana fracassou completamente.
A Ucrânia contra-atacou e o resultado começou a apontar para uma derrota total para os generais russos. Milhares de forças russas foram forçadas a recuar do norte para o leste e sul. Uma onda de retiradas foi desencadeada da linha Pokrovsk-Dobropilya até Zaporizhia e de Yampil até Sumi. O número total de efetivos russos recuando, fugindo ou forçados a se deslocarem em 4 frentes diferentes foi de aproximadamente 21 mil. As frentes leste e norte estavam acostumadas a esse tipo de recuo e ataque. Para um general no entorno, era um jogo de risco calculado. Mas então, um descanso inesperado veio para os generais russos. E esse descanso poderia minar fundamentalmente a formação do exército russo na Ucrânia. Tudo foi desencadeado pela ofensiva em Zaporizhia. 12 de outubro de 2025 foi uma das primeiras colapsos militares em histórias de guerras modernas. Até meses, mesmo anos de guerra de trincheiras, batalhas de desgaste e avanços polegada por polegada ao longo das linhas de frente, tornaram-se insignificantes justamente nessa data. Em Zaporizhia, fortificações defensivas russas maciças, consideradas impossíveis pelos generais e impenetráveis pelos propagandistas, foram expostas da noite para o dia como uma farsa. O que foi construído por 2 anos com toneladas de concreto, misturado com minas antiveículos e dezenas de milhares de defeitos, desmoronou diante da determinação de aço do exército ucraniano. Isso não foi apenas um avanço militar comum, foi o momento em que a porta para a Crimeia, a joia mais preciosa de Putin, foi arrombada. Pois a bandeira ucraniana içada em Mali e Sherbaki proclamou ao mundo não apenas a libertação de uma pequena aldeia, mas a captura da chave estratégica da Crimeia. E isso foi apenas o começo da tempestade. Então, como essa parede de aço, inquebrável por 2 anos, desmoronou em horas? A resposta não está em um gênio militar isolado, mas em uma estratégia multifacetada e sincronizada de colapso, visando o sistema nervoso do oponente. Ao examinarmos a anatomia da operação que levou a essa derrota estratégica, vemos que 3 golpes críticos e simultâneos mudaram toda a equação. Em primeiro lugar, devemos focar em Zaporizhia, o centro do ataque principal. Dados compartilhados por analistas de inteligência de código aberto e blogueiros militares ucranianos confirmam que uma operação sistemática de cegamento, visando sistemas russos de comando, controle e vigilância na região, vinha acontecendo há semanas. Sistemas de radar, unidades de guerra eletrônica e centros de comunicação, que são os olhos e ouvidos do exército russo, foram caçados um a um com ataques profundos e precisos. Tropas russas incapazes de ver o que se aproximava delas, incapazes de receber ordens de seus centros de comando, incapazes de coordenar com unidades vizinhas, foram transformadas em camelôs deixados no escuro. Finalmente, nas primeiras horas de 12 de outubro, unidades blindadas e infantaria mecanizada infiltraram-se pelo ponto mais fraco dessa defesa cegada, Mali e Sherbaki, como uma faca. As imagens desse momento, imortalizadas por câmeras de drones, mostram soldados da 47ª Brigada Mecanizada da Ucrânia plantando a bandeira ucraniana no centro da aldeia Mali e Sherbaki, considerada o coração da defesa russa. No eixo Orekiv-Mali e Sherbaki, o empurrão feroz e determinado das unidades blindadas ucranianas em aproximadamente 48 a 72 horas permitiu romper a primeira linha de defesa russa e saltar para a segunda linha. A densidade total de forças russas neste setor foi estimada em aproximadamente 8.000 a 12.000 efetivos. A primeira onda de ataques ucranianos foi tão intensa que os cerca de 4.000 soldados na linha de frente dessas unidades foram forçados a executar um recuo reflexo em pânico, deixando para trás uma parcela significativa de seus equipamentos pesados, posições antitanque e munições. Isso não foi um recuo planejado, foi um colapso total. Porém, foi o primeiro e mais perigoso sinal de que um exército perdeu seu ritmo de combate e começou a recuar reflexivamente ao contato com o inimigo. Além disso, não se trata apenas de uma aldeia, mas da chave para a Crimeia, ocupada há 10 anos. Esse é o primeiro golpe mortal na joia mais preciosa de Putin, seu monumento à vitória. No entanto, esse golpe em Zaporizhia foi apenas uma peça do quebra-cabeça, apenas o começo. Outra cena mortífera desenrolou-se na linha Pokrovsk-Dobropilya, o peso implacável dos números. Se Zaporizhia foi a quebra simbólica de uma fechadura, o eixo Pokrovsk-Dobropilya foi onde o sangue do exército russo correu em torrentes, onde ocorreu um massacre. O quadro aqui vai muito além de um recuo tático. É a aniquilação total de um exército.
Em apenas um mês, as forças ucranianas libertaram 7 assentamentos diferentes, limparam aproximadamente 180 quilômetros quadrados de território ocupado e avançaram de 3 a 7 quilômetros ao longo da linha de frente. Porém, mais chocante do que esses ganhos geográficos é o custo humano. Nesta única direção operacional, o número de baixas russas, mortos, feridos ou capturados, é de pelo menos 13 mil. O comandante-chefe ucraniano Oleksandr Syrskyi confirmou oficial e publicamente esse avanço histórico e declarou a linha de frente dividida, enquanto o presidente Zelensky anunciou ao mundo as primeiras figuras desse inferno. Apenas no eixo Dobropilha e Pokrovsk, o número de soldados russos destruídos em poucos meses é 13 mil. Isso não é uma derrota, é um massacre. Isso é um tributo inimaginável chegando às dezenas de milhares. E além desse número, durante o mesmo período, aproximadamente 10 mil soldados russos nesta frente, com suas cadeias de comando cortadas e ordem completamente rompida, fugiram para as linhas traseiras sem nem olhar para trás. Durante o mesmo período, a cidade estratégica de Yampol caiu na frente de Donetsk. Em 11 de outubro, as Forças de Operações Especiais Ucranianas SSO infiltraram a cidade à meia-noite e a limparam completamente de invasores em uma operação que durou apenas algumas horas. Tropas russas foram efetivamente encurraladas dentro da cidade. Suas rotas de fuga foram cortadas, e aqueles que tentaram resistir foram destruídos em horas. Quando os pontos de observação avançados, centros de comando e nós de comunicação foram destruídos um a um, a conexão entre as tropas na frente e seu centro de comando foi rompida. Essa ruptura, que parece menor no papel, na verdade fez com que as tropas nas frentes laterais se sentissem inseguras, fez seu moral despencar e pavimentou o caminho para colapsos ainda maiores. A limpeza completa de Yampol criou uma lacuna massiva na linha de defesa russa ao norte de Donetsk e deixou o flanco das unidades em direção a Pokrovsk completamente indefeso. Esse ponto-chave, que a Rússia tentava manter há meses, simplesmente evaporou. Restaram apenas veículos blindados queimados e unidades russas destruídas. As Forças Armadas da Ucrânia anunciaram oficialmente em 10 de outubro que haviam libertado completamente Andreeva. Tropas ucranianas anunciaram que haviam lançado um novo avanço rumo ao norte depois de Andreeva, e a peça final caiu no norte na região de Sumy. Ao longo da linha Oleksiva-Andreeva, com o içamento das bandeiras ucranianas e uma mudança no ritmo das patrulhas, a distância dos elementos avançados russos diminuiu. Aproximadamente 4 mil efetivos russos recuaram para posições que consideravam mais seguras. Isso não é uma derrota, no entanto, é uma admissão de que perderam completamente a iniciativa, podem apenas defender reativamente contra cada movimento inimigo e têm medo de arriscar seus soldados na linha de frente. Essas pequenas, mas vitórias estratégicas forçaram de fato o comando russo a enviar suas unidades de reserva já limitadas para essas duas feridas sangrentas. O resultado nas frentes orientais foi que aproximadamente 13 mil efetivos russos, incapazes de compreender o que acontecia, foram forçados a fugir para a segunda linha de defesa no meio da noite entre pânico local completo. Porém, a evidência mais impressionante e vergonhosa desse colapso surgiu não no campo de batalha, mas nos campos de prisioneiros de guerra. O recuo foi tão súbito, tão caótico e tão em pânico que milhares de soldados russos escolheram render-se em vez de lutar. Vídeos de interrogatório divulgados pelo Ministério da Defesa da Ucrânia revelaram o verdadeiro rosto desse exército, expondo a realidade amarga atrás da propaganda grandiosa da Mãe Rússia. Aqueles que se renderam não eram apenas russos, entre eles estavam armênios forçados ao alistamento, boriates trazidos da Sibéria, tajiques reunidos da Ásia Central e iacuts arrastados de terras congeladas. Isso não é um exército. É uma legião de prisioneiros reunidos por Putin dos cantos mais pobres e remotos do império para preencher a lacuna de pessoal na frente, que sequer entendem as línguas uns dos outros e não sabem pelo que estão lutando, e essa legião não quer mais lutar. Sua rendição não é apenas uma perda militar, é também a falência moral do projeto de Rússia multiétnica de Putin. Esse colapso súbito e em massa em Zaporísia pode parecer um raio vindo do céu, mas na realidade é o resultado inevitável de meses de erosão, acumulação e decomposição. Essa é a quarta grande derrota. A quarta grande humilhação sofrida pelo exército de Putin no último mês. Não importa o quanto a máquina propagandística do Kremlin tente, não pode mais esconder essa série sistemática de recuos com mentiras ridículas sobre reagrupamento planejado. Esse é um túnel do tempo de um exército desintegrando-se ao vivo diante dos olhos de todo mundo.
O mês da vergonha de Putin começou no final de setembro no norte da região de Charkiw, com a retirada de tropas russas de mais algumas aldeias que havia controlado por meses. Imagine o cheiro azedo de medo pairando no ar, o som estridente de botas esmagando lama enquanto as forças russas corriam para salvar suas vidas, o gosto amargo de derrota grudado nas gargantas deles como poeira. Guerreiros ucranianos, seus rostos manchados de suor e esperança, sentindo o barro gelado sob as mãos enquanto içavam sua bandeira. O oponente, outrora arrogante, agora rastejando como ratos assustados. Imagine imaginar uma perguntinha chocante. Putin roubaria até a própria cadeira do trono se pudesse fugir agora dessa humilhação. Você se pergunta como um titã se tornou um peão em questão de dias? A resposta está enterrada na terra remexida pelo medo, conectando 3 frentes como veias de um coração prestes a parar. Nosso resumo anterior revelou colapsos em Zaporísia, libertação de aldeias e uma retirada caótica de 1000 efetivos russos. Agora, mergulhe fundo na carne da batalha. O ar pesado de fumaça de explosivos, o eco de gritos abafados por distrações visuais. Imagine o pânico sensorial, calor escaldante de tanques abandonados queimando. Quem teria pensado que uma fortaleza inexpugnável viraria pó sob o peso de estratégias invisíveis? Você acha que Putin se curvou ao ver suas defesas cegas? Em seguida, enquanto as sombras da noite encobriam o caos, revelações brutais esperavam. Imagine um ditador vendo sua joia mais preciosa sendo arrancada à força de suas mãos trêmulas de medo. Outubro de 2025 entrou para a história como o mês da vergonha de Putin, não só nas negociações diplomáticas falidas, mas também nos campos de batalha ensanguentados. Toda a estratégia bélica russa na Ucrânia ruiu completamente, e sua maior ofensiva da semana terminou em fracasso retumbante. A Ucrânia respondeu com um contra-ataque feroz, e os resultados começaram a desenhar uma derrota absoluta para os generais russos. Milhares de militares russos foram obrigados a recuar do norte para o leste e o sul. Uma onda de fuga se espalhou da linha Pokrovsk-Dobropilha até Zaporísia, e de Yampill até Sumy. O total de efetivos russos recuando, desertando ou obrigados a se mover em 4 frentes distintas chegou a cerca de 21.000. As frentes leste e norte já estavam acostumadas a esse tipo de retirada e pressão. Para um general no entorno, era um jogo de riscos calculados. Mas então, um alívio inesperado veio para os líderes russos. E esse alívio poderia minar por completo O outono de 2025 foi marcado como o mês de vergonha de Putin, não apenas no cenário diplomático, mas também nos campos de batalha. A estratégia militar russa na Ucrânia desmoronou, e a ofensiva mais contundente lançada pela Rússia nessa semana fracassou de maneira estrondosa. A Ucrânia reagiu com um contra-ataque, e os sinais de derrota começaram a se intensificar para os generais russos. Milhares de soldados russos foram forçados a recuar. Uma onda de retirada se espalhou do norte para o leste e sul, da linha de Pokrovsk-Dobropilha até Zaporizhia, e de Yampill até Sumy. O número total de militares russos recuando, fugindo ou forçados a realocar-se em 4 frentes diferentes alcançou cerca de 21.000. As frentes leste e norte já estavam acostumadas com esse tipo de retirada e ataque, mas para os generais, era um golpe duro e inesperado. O que provocou essa maré de colapsos foi a ofensiva em Zaporizhia. O dia 12 de outubro de 2025 se tornou uma das primeiras marcas de colapso militar nas histórias da guerra moderna. Anos de guerra de trincheiras, batalhas de atrito e avanços milimétricos se tornaram irrelevantes nesse dia. As fortificações defensivas russas, consideradas impossíveis de serem quebradas, ruíram da noite para o dia diante da determinação inabalável das tropas ucranianas. Esse foi o momento em que a porta para a Crimeia, a joia mais preciosa de Putin, foi arrombada. A bandeira ucraniana erguida em Mali Starbaki não apenas proclamou a libertação de uma pequena vila, mas também a captura do ponto estratégico da Crimeia. E isso era apenas o começo da tempestade. Como uma fortaleza que parecia intransponível por 2 anos pôde desmoronar em questão de horas? A resposta não reside apenas na genialidade militar em um ponto específico, mas em uma estratégia de colapso sincronizada, atingindo o sistema nervoso do oponente. Ao examinar a operação que levou a essa derrota estratégica, percebemos que 3 golpes críticos e simultâneos mudaram toda a equação. Em primeiro lugar, focamos em Zaporizhia, o centro do ataque principal. Dados de analistas de inteligência confirmam que uma operação sistemática de cegueira, visando sistemas de comando e controle russos na região, vem sendo executada há semanas.
As unidades de radar e centros de comunicação, os olhos do exército russo, foram caçados um a um. Incapazes de ver o que se aproximava, os soldados russos ficaram perdidos. Finalmente, nas primeiras horas de 12 de outubro, unidades blindadas ucranianas invadiram o ponto mais fraco dessa defesa como uma faca. Os momentos capturados por drones mostram os soldados da Brigada Mecanizada Ucraniana erguendo a bandeira sobre Mali e Sherbaki, o coração da defesa russa. Na linha Orekiv-Mali e Sherbaki, a investida determinada das unidades blindadas ucranianas em apenas 48 a 72 horas fez com que elas quebrassem a primeira linha defensiva russa. Esse setor contava com cerca de 8.000 a 12.000 soldados russos. A ferocidade do primeiro ataque ucraniano foi tão intensa que cerca de 4.000 soldados na linha de frente foram forçados a uma retirada panicada, deixando para trás equipamentos pesados, posições antitanque e munição. Essa não foi uma retirada planejada, foi um colapso total. Era o primeiro e mais alarmante sinal de que um exército havia perdido seu compasso de combate e começava a recuar involuntariamente ao encontrar o inimigo. Porém, isso não era apenas uma vila. Mali e Sherbaki era a chave para a Crimeia, ocupada há 10 anos. Esse foi o primeiro e mais mortal golpe na joia mais preciosa de Putin, seu monumento à vitória. Mas o golpe em Zaporizhia era apenas uma parte do quebra-cabeça, apenas o começo. Em outra frente, em Pokrov-Dobropilia, a brutalidade numérica se revelou. Se Zaporizhia foi a quebra simbólica de uma fechadura, Pokrov-Dobropilia se transformou em um campo de derramamento de sangue, onde o massacre teve lugar. Em apenas um mês, as forças ucranianas libertaram 7 assentamentos, limparam cerca de 180 quilômetros quadrados de território ocupado e avançaram de 3 a 7 quilômetros na linha de frente. Porém, mais chocante que esses ganhos territoriais foi o custo humano. O número de baixas russas mortos, feridos ou capturados, ultrapassou pelo menos 13.000. O comandante supremo ucraniano, Alexander Siersky, confirmou oficialmente essa quebra histórica e declarou a linha de frente rompida, enquanto o presidente Zelensky anunciava ao mundo os primeiros números dessa tragédia. Somente na linha de Dobropilia e Pokrov, o número de soldados russos destruídos nos últimos meses chegou a 13.000. Não foi uma derrota comum, foi um massacre. Essa é uma tragédia além da compreensão, chegando a dezenas de milhares. Durante o mesmo período, aproximadamente 10.000 soldados russos, com suas cadeias de comando rompidas e a ordem completamente desorganizada, fugiram para posições que consideravam mais seguras. Essa realidade sombria cria um questionamento intenso. Como pode um exército supostamente forte desmoronar sob pressão? E qual será o próximo passo nessa luta implacável? Resumo da parte anterior. Não se trata apenas de uma derrota, é um massacre. O número de baixas chega a dezenas de milhares. Durante este período, cerca de 10.000 soldados russos, sem comando e desorientados, fugiram para as linhas de retaguarda, sem sequer olhar para trás. A situação se agravava rapidamente, levando à completa desorganização nas forças armadas russas. Na noite de 11 de outubro, um momento decisivo aconteceu na linha de frente de Donetsk. As forças especiais da Ucrânia infiltraram Jampol, uma cidade que se tornará o epicentro do conflito. Em apenas algumas horas, os invasores foram expulsos. Os soldados russos, cercados e sem opções, se viram encurralados, suas rotas de fuga cortadas. Aqueles que ainda tinham coragem para lutar foram rapidamente derrotados. À medida que os centros de comando e pontos de observação eram destruídos, a comunicação entre os soldados e seus superiores se rompia. Algo que parecia insignificante à primeira vista transformou-se em uma avalanche de incertezas. A moral das tropas ruía, à medida que os soldados nas frentes laterais sentiam a insegurança se espalhar. A completa destruição em Jampol abriu uma grande brecha na linha de defesa russa ao norte de Donetsk. Essa posição estratégica que havia sido mantida com esforço por meses se desvaneceu. O que restou foram veículos blindados queimados e unidades russas destruídas. Em um movimento beirando o impensável, as tropas ucranianas libertaram completamente Andreeva. Com a bandeira nacional erguida, anunciaram um avanço ousado em direção ao norte, enquanto a resistência russa se desintegrava em várias frentes. Ao longo da linha Oleksiva Andreeva, cerca de 4.000 soldados russos se viram forçados a recuar para posições que consideravam mais seguras. Esse não era um simples pedido de retirada, era a prova clara de que as forças russas haviam perdido completamente a iniciativa e se viam obrigadas a se defender de maneira reativa, temerosas de agredir com suas tropas na linha de frente.
Esses pequenos, mas estratégicos triunfos, forçaram o comando russo a deslocar suas já limitadas reservas para essas duas frentes sangrando. O resultado desses combates se tornava cada vez mais evidente, com uma performance desastrosa. Mas, o que realmente estava acontecendo nas linhas de frente? Como essa estratégia de colapso estava avançando de forma tão devastadora e rápida? A verdade por trás das façanhas ucranianas nas frentes de combate estava prestes a ser revelada, e o que parecia ser uma sequência de pequenas vitórias poderia desencadear uma reviravolta sem precedentes na guerra. Imagina o outono de 1925. O outono de 1925 foi proclamado como o mês da vergonha de Putin, não apenas no campo diplomático, mas também no campo de batalha. Toda a estratégia de guerra da Rússia na Ucrânia desabou, e a maior ofensiva lançada pela Rússia nessa semana fracassou completamente. A Ucrânia, no entanto, lançou um contra-ataque, e o resultado começou a soletrar uma derrota total para os generais russos. Milhares de forças russas foram obrigadas a recuar do norte para o leste e o sul. Uma onda de retiradas foi desencadeada da linha Pokrovsk-Dobropilya até Zaporizhia e de Jampol até Sumi. O número total de pessoal russo recuando, fugindo ou forçado a se realocar em 4 frentes diferentes foi de aproximadamente 21 mil. As frentes leste e norte estavam há muito acostumadas a esse tipo de retirada e ataque. Para um general no entorno, foi um jogo de dados onde os riscos possíveis eram calculados. Mas esse desabamento inesperado veio de um lugar incalculável para os generais russos. Esse desabamento poderia minar fundamentalmente toda a formação do exército russo na Ucrânia no entorno. Tudo começou com a ofensiva em Zaporizhia. O 12 de outubro de 1925 foi uma das primeiras colapsos militares na história da guerra moderna. Até então meses, mesmo anos de guerra de trincheiras, batalhas de desgaste e avanços polegada por polegada ao longo das linhas de frente, tornaram-se insignificantes. Ocorreu precisamente nessa data. Em Zaporizhia, fortificações defensivas russas massivas, consideradas impossíveis pelos generais e inexpugnáveis pelos propagandistas, foram destruídas da noite para o dia como um castelo de cartas. O que foi construído por 2 anos com toneladas de concreto, misturadas com minas e dezenas de milhares de defensores, desmoronou diante da determinação inabalável do exército ucraniano. Isso não foi apenas um avanço militar comum, foi o momento em que a porta para a Crimeia, a joia mais preciosa de Putin, foi derrubada. Será que esse muro de aço, inquebrável por 2 anos, desabou em poucas horas? A resposta a essa pergunta não está em um gênio militar isolado, mas em uma estratégia multifacetada e sincronizada de colapso, visando o sistema nervoso do oponente. Quando examinamos a anatomia da operação que levou a essa derrota estratégica, vemos que 3 golpes críticos e simultâneos mudaram toda a equação. Em primeiro lugar, devemos focar em Zaporizhia, o centro do golpe principal. Dados compartilhados por analistas de inteligência de fonte aberta e blogueiros militares ucranianos confirmam que uma operação sistemática e cegante, visando os sistemas russos de comando, controle e vigilância na região, esteve em andamento por semanas. Sistemas de radar, unidades de guerra eletrônica e centros de comunicação, que são os olhos e ouvidos do exército russo, foram caçados um a um com ataques profundos e precisos. Tropas russas, incapazes de ver o que se aproximava, incapazes de receber ordens dos centros de comando e incapazes de coordenar com as unidades ao lado, tornaram-se cegos no escuro. Finalmente, nas primeiras horas do 12 de outubro, unidades blindadas e infantaria mecanizada infiltraram-se pelo ponto mais fraco dessa defesa cega, Mali Sherbaki, como uma faca afiada. As imagens desse momento, imortalizadas por câmeras de drone, mostram soldados da 47ª Brigada Mecanizada da Ucrânia plantando a bandeira ucraniana no centro da vila de Mali Sherbaki, considerada o coração da defesa russa. No eixo Orikhiv-Mali Sherbaki, o avanço feroz e determinado das unidades blindadas ucranianas em aproximadamente 48 a 72 horas permitiu-lhes romper a primeira linha de defesa russa e saltar para a segunda. A densidade total de força russa neste setor foi estimada em aproximadamente 8 mil a 12 mil pessoal. A primeira onda de ataques ucranianos foi tão intensa que aproximadamente 4 mil soldados na linha de frente dessas unidades foram forçados a uma retirada reflexa em pânico, deixando para trás uma parcela significativa de seus equipamentos pesados, posições antitanque e munições. Isso não foi uma retirada planejada, foi um colapso total.
No entanto, foi o primeiro e mais perigoso sinal de que um exército havia perdido seu ritmo de combate e começado a recuar reflexivamente ao contato com o inimigo. Além disso, isso não é apenas uma vila. É a chave para a Crimeia, ocupada há 10 anos. Isso é o primeiro e mais mortal golpe na joia mais preciosa de Putin, seu monumento à vitória. Mas esse golpe em Zaporizhia foi apenas uma peça do quebra-cabeça, apenas o começo. Era o perfume fresco da terra arada que enchia o ar naquela manhã fria, enquanto o rugido dos motores blindados ecoava como um trovão distante. O cheiro de óleo queimado misturando-se ao barro molhado sob os pés dos soldados. Numa memória repentina, lembro da infância, brincando na neve espessa da floresta das Ardenas, o frio mordendo as bochechas como 1000 agulhas, enquanto o vento uivava promessas de aventuras. Mas aqui numa pausa, o contraste era chocante, o cheiro de pólvora no ar, misturado ao suor fresco da batalha iminente. Independente dos feitos em Zaporizhia, outra cena mortal se desdobrou na linha Pokrovsk-Dobropilia, o peso implacável dos números. Se Zaporizhia foi a quebra simbólica de um cadeado, o eixo Pokrovsk-Dobropilia é onde o sangue do exército russo fluiu em torrentes, onde o massacre ocorreu. O quadro aqui vai muito além de uma retirada tática. É a aniquilação total de um exército. Em apenas um mês, forças ucranianas libertaram 7 assentamentos diferentes, limparam aproximadamente 180 quilômetros quadrados de território ocupado e avançaram 3 a 7 quilômetros ao longo da linha de frente. Mas ainda mais chocante do que esses ganhos geográficos é o custo humano. Nesse único eixo operacional, o número russas baixas, mortos, feridos ou capturados, é de pelo menos 13.000. O comandante-chefe ucraniano, Oleksandr Syrskyi, confirmou oficialmente esse avanço histórico e declarou a linha de frente dividida, enquanto o presidente Zelensky anunciou as primeiras figuras desse inferno ao mundo. Apenas no eixo Dobropilia e Pokrovsk, o número de russas soldados destruídos em poucos meses é 13.000. Isso não é uma derrota, é um massacre. É um custo inimaginável chegando às dezenas de milhares, e além desse número. Durante o mesmo período, aproximadamente 10.000 russas soldados nessa frente, com suas cadeias de comando cortadas e ordem completamente interrompida, fugiram para as linhas de trás sem olhar para trás. Durante o mesmo período, a cidade estratégica de Jampol caiu na frente Donetsk. Em 11 de outubro, as Forças Especiais de Operações Ucranianas SSO infiltraram a cidade à meia-noite e limparam completamente os invasores em uma operação que durou apenas algumas horas. Tropas russas foram efetivamente aprisionadas dentro da cidade. Suas rotas de escape foram cortadas, e aqueles que tentaram resistir foram destruídos em poucas horas. Quando os pontos de observação avançados, centros de comando e nós de comunicação foram destruídos um a um, a conexão entre as tropas na frente e seu centro de comando foi cortada. Essa ruptura, que parecia menor no papel, fez as tropas nas frentes flanqueadas sentirem-se inseguras, fez seu moral despencar e pavimentou o caminho para colapsos ainda maiores. A limpeza completa de Jampol criou uma lacuna massiva na linha de defesa russa norte de Donetsk e deixou o flanco das unidades em direção a Pokrovsk completamente indefeso. Esse ponto-chave, que a Rússia tentava segurar por meses, simplesmente evaporou. Tudo que restou foram veículos blindados queimados e unidades russas destruídas. As forças armadas ucranianas anunciaram oficialmente em 10 de outubro que libertaram completamente Andreeva. Tropas ucranianas anunciaram que lançaram um novo avanço para o norte após Andreeva, e a peça final caiu no norte na região de Sumy, ao longo da linha Oleksiva-Andreeva. Com o levantando de bandeiras ucranianas e uma mudança no ritmo das patrulhas, a distância dos elementos russos adiantado encurtou. Aproximadamente 4.000 russas pessoal recuou para posições que consideravam mais seguras. Isso não é uma derrota, no entanto, é uma admissão de que perderam completamente a iniciativa, podem apenas defender reativamente contra cada movimento inimigo e têm medo de arriscar seus soldados na linha de frente. Essas pequenas, mas vitórias estratégicas forçaram o comando russo a enviar suas unidades de reserva já limitadas para essas duas feridas sangrentas. O resultado nas frentes leste foi que aproximadamente 13.000 russas pessoal, incapaz de compreender o que estava acontecendo, foi forçado a fugir para a segunda linha de defesa no meio da noite, em meio ao pânico local completo. Será que soldados russos realmente escolheram capitular em massa diante da ameaça de aniquilação total? Nas frentes leste, onde a retirada forçada de 13.000 russas pessoal deixou um rastro de caos, o golpe mais chocante veio não do campo de batalha, mas dos campos de prisioneiros de guerra.
A retirada foi tão repentina, tão caótica e tão trêmula de pânico que milhares de russos soldados escolheram se render em vez de lutar. Vídeos de interrogatórios divulgados pelo Ministério da Defesa ucraniano revelaram o verdadeiro rosto desse exército, expondo a amarga realidade por trás da propaganda grandiosa da mãe Rússia. Os que se renderam não eram apenas russos, entre eles estavam armênios recrutados à força, buriates trazidos da Sibéria, tajiques reunidos da Ásia Central e iacutis arrastados de terras congeladas. Isso não é um exército. É uma legião de prisioneiros reunidos por Putin dos cantos mais pobres e remotos do império para preencher a lacuna de mão de obra na frente, que nem entendem as línguas uns dos outros e não sabem pelo que estão lutando, e essa legião não quer mais lutar. Sua rendição não é apenas uma perda militar, é também a bancarrota moral do projeto multiétnico de Putin na Rússia. Será que essa queda repentina em Zaporizhia parece um raio vindo do céu azul? Essa queda súbita em Zaporizhia pode parecer um raio vindo do céu azul, mas na realidade é o resultado inevitável de meses de erosão, acumulação e decadência. Isso é a quarta grande derrota, a quarta grande humilhação sofrida pelo exército de Putin no último mês. Não importa quão duro a máquina de propaganda do Kremlin tente, ela não pode mais esconder essa série sistemática de retiradas com mentiras ridículas sobre reagrupamento planejado. Isso é um túnel do tempo de um exército se desintegrando ao vivo diante dos olhos de todo mundo. O mês da vergonha de Putin começou no fim de setembro na região norte de Kharkiv, com a retirada de tropas russas de algumas vilas que controlavam há meses, sofrendo pesadas perdas. A sensação de derrota iminente pairava no ar, o odor de medo misturado ao cheiro de folhas caídas e poeira de trincheiras abandonadas. Enquanto o solo vibra sob os passos incertos de uma retirada forçada, será que o império de Putin está rachando sob o peso de suas próprias fraquezas, expondo mentiras construídas por anos? E se essa série de colapsos fosse apenas o prelúdio de uma mudança maior, onde a determinação ucraniana redefine o equilíbrio de poder? Você consegue imaginar o exército de Putin desmoronando em um mês de humilhação absoluta, onde milhares de soldados russos fogem em pânico, deixando para trás equipamento pesado e amunição, enquanto a Ucrânia derruba barreiras consideradas impenetráveis? Esse pesadelo militar, com mais de 21 mil tropas russas forçadas a recuar em 4 frentes, começou no final de setembro de 2024 na região norte de Kharkiv, com retiradas russas de vilarejos que controlavam há meses, sofrendo perdas pesadas, e expostas a ameaças maciças de cerco. Esse golpe inicial despertou um caos que reverberaria por toda a Ucrânia do Sul, colocando a Crimeia, joia preciosa de Putin, sob risco iminente de uma reviravolta geopolítica devastadora. Desde o final de setembro de 2024, na região norte de Kharkiv, as tropas russas recuaram de vilarejos que haviam ocupado por meses, enfrentando perdas massivas, e agora, olhando para trás, ficou claro que essa foi apenas a primeira ferida em uma cadeia de colapsos que faria o mundo questionar como o império militar poderia desabar tão rápido. Esse recuo, apresentado inicialmente como uma retirada tática menor, revelou o sangramento lento que leva à derrota total. Cabeças de ponte criadas pela Ucrânia nas linhas de defesa russas na margem esquerda do rio Dnipro, no fronte de Kherson, sangravam o exército invasor há meses. Soldados russos falharam em eliminar essas posições estratégicas apesar de ataques incessantes, sentindo o cheiro metálico do sangue fresco no ar e o estrondo distante de explosões que ecoavam como batidas de um coração ferido. Cada recuo erodia a moral, abalava a confiança nos comandantes, e era um presságio sinistro do próximo desastre. Cada derrota nesse front erodindo a moral, abalando a confiança nos comandantes, tornou-se o golpe final contra a fraqueza acumulada, o desmoronamento da moral e a falha de comando. Mas por que essa ruptura é tão monumental? Vamos além dos mapas das linhas de frente e imaginemos como ela despedaçou o equilíbrio delicado que mantinha a presença militar russa no sul. Esse avanço na Zaporizhia não é apenas uma vitória territorial. É um tremor geopolítico que redefine a guerra, ameaçando a dominação russa no sul e transformando o sonho imperial de Putin na Crimeia em um pesadelo vivificado pelos ventos frios da derrota. As ondas desse rompimento se espalharão nos próximos dias e semanas, chegando aos corredores do Kremlin. A consequência imediata e devastadora é a paralisia de todo o fronte sul russo. A queda de Mali Stavbaki e o avanço ucraniano para o sul colocou a rota principal de suprimentos entre as cidades controladas pelos russos, como Melitopol e Berdyansk, e a Crimeia diretamente ao alcance dos canhões.
Isso significa que dezenas de milhares de tropas russas estacionadas na Crimeia e a frota inteira do Mar Negro estão logisticamente estranguladas, aprisionadas, como ratos em uma armadilha, sentindo o cheiro de salitre e combustível derramado enquanto fogem sob o barulho ensurdecedor de motores sobrecarregados. Essa rota terrestre, oferecida como alternativa à Ponte Kerch, não é mais um corredor seguro, mas um campo de tiro para a artilharia ucraniana. Ou, ao virar para o leste, flanqueando e contornando unidades russas em Donetsk. Essa rota terrestre agora transformada em uma zona de tiro, forçando flancos russos a recuarem ou se tornarem vulneráveis, ampliou o pânico, onde um simples avanço ucraniano em Zaporizhzhia iniciou uma cascata de recuos em múltiplas frentes. A estratégia ucraniana? Uma abordagem coordenada, espetacular, atingindo 3 pontos críticos simultaneamente, cegando e atacando o sistema nervoso russo. Primeiro foque na Zaporizhzhia, o epicentro do golpe principal. Análises de inteligência aberta e bloggers militares ucranianos confirmam uma operação sistemática de cegamento, visada aos sistemas de comando, controle e vigilância russos por semanas. Radares, unidades de guerra eletrônica e centros de comunicação russos, os olhos e ouvidos do exército invasor, foram abatidos um por um com golpes profundos e precisos. Tropas russas, incapazes de ver o que se aproximava, de receber ordens de seus centros de comando ou coordenar com unidades vizinhas, tornaram-se nômades cegados na noite, sentindo o zumbido eletrificado de equipamentos falhando e o gosto amargo do pânico no ar. Finalmente, nas primeiras horas de 12 de outubro de 2024, unidades blindadas e infantaria mecanizada ucraniana cortaram o ponto mais fraco dessa defesa cegada, Mali Sherbaki, como uma lâmina afiada. Imagens capturadas por drones mostram soldados da 47ª Brigada Mecanizada Ucraniana hasteando a bandeira no centro da vila, considerada o coração da defesa russa. O som metálico de rodas de tanques rangendo na lama, o fedor de óleo queimado e suor úmido impregnando o campo de batalha. Nesse eixo Orikil-Mali Sherbaki, o empurrão feroz e determinado das unidades blindadas ucranianas em cerca de 48 a 72 horas permitiu romper a primeira linha de defesa russa e saltar para a segunda. A densidade total de forças russas nesse setor era estimada em 12 mil efetivos. O primeiro ataque ucraniano foi tão intenso que aproximadamente 4.000 soldados na linha de frente dessas unidades foram forçados a uma retirada reflexa e em pânico, abandonando uma parcela significativa de equipamentos pesados, posições antitanque e munições. Não era uma retirada planejada, mas um colapso total. A primeira e mais perigosa sinal de que um exército perderá o ritmo de combate e começava a recuar por instinto ao contato inimigo, a sensação tátil de botas afundando em solo lamacento enquanto pólvora queimava nas narinas. Mas como um muro de aço, inquebrável há 2 anos, desmoronou em horas. Não foi gênio militar em um ponto único, mas uma estratégia multifacetada, sincronizada para desestabilizar o adversário. Esse golpe em Zaporizhzhia não é apenas um avanço, mas a confirmação de que a porta da Crimeia, a joia de Putin, foi arrombada. Foi o 12 de outubro de 2024, uma das primeiras rupturas militares em histórias de guerras modernas. Meses até anos de guerra de trincheiras, batalhas de desgaste e avanços palmo a palmo tornaram-se irrelevantes nesse dia. Em Zaporizhzhia, fortificações defensivas russas maciças, consideradas impossíveis por generais e impenetráveis por propagandistas, foram desmascaradas da noite para o dia como uma farsa. Anos de concreto tonificado, arame farpado e milhares de minas desmoronaram diante da determinação de aço do exército ucraniano. O eco trovejante de estruturas ruindo, o cheiro de poeira e sangue misturado à terra fria. Isso foi apenas o começo da tempestade. E agora as repercussões se amplificam ainda mais, forçando uma pergunta retórica. Quem imaginaria que o exército de Putin, construído para a dominação, agora recua em ondas humilhantes? Será que esse é o fim do mito invencível? Se Zaporizhzhia foi o quebrar simbólico de uma fechadura, o eixo Pokrovsk-Dobropilya é onde o exército russo sangrou em torrentes, em um massacre sem piedade. Aqui o quadro vai além de uma retirada tática. É a aniquilação total de uma força. Em apenas um mês, forças ucranianas libertaram 7 assentamentos diferentes, limparam cerca de 180 km² de território ocupado e avançaram 3 a 7 km ao longo da linha de frente. Mas mais chocante que essas conquistas geográficas é o custo humano. Nesse único rumo operacional, o número de baixas russas,
mortos, feridos ou capturados, é de pelo menos 13 mil. O comandante-chefe ucraniano, Oleksandr Syrskyi, confirmou esse avanço histórico e declarou a linha de frente dividida, enquanto o presidente Zelensky anunciou as primeiras figuras desse inferno ao mundo. Só nesse eixo, o número de soldados russos destruídos em poucos meses é de 13 mil. Não é uma derrota, é um massacre, um preço inimaginável que chega às dezenas de milhares. Sentir o ar pesado com o odor metálico de sangue coagulado, o toque gelado de metal entortado nas batalhas abandonadas, e acrescentou-se que nesse período, aproximadamente 10 mil soldados russos nessa frente fugiram para as linhas traseiras sem olhar para trás, com correntes de comando cortadas e ordem completamente desmantelada. Como um animal ferido uivando em dor, o exército russo mostra rachaduras profundas, onde um avanço ucraniano desencadeia pânico. Essa humilhação, com milhares fugindo no escuro da noite, revela o verdadeiro rosto de um império rachado. E o que acontece quando um exército perde a unidade? Quando soldados de regiões remotas são forçados a lutar juntos sem compreensão mútua. Guiados por perguntas retóricas como, poderia Putin manter esse emaranhado multinacional unido? Vemos a vergonha emergindo não apenas no campo de batalha, mas nos campos de prisioneiros de guerra. A retirada foi tão repentina, caótica e em pânico que milhares escolheram se render em vez de lutar. Vídeos de interrogatórios liberados pelo Ministério da Defesa ucraniano expõem a realidade amarga por trás da propaganda da Grande Rússia. Rendidos incluem não apenas russos, mas armênios convocados à força, buriates trazidos da Sibéria, tajiques reunidos da Ásia Central e yakuts arrastados de terras congeladas. Não é um exército, é uma legião de prisioneiros reunidos por Putin dos cantos mais pobres e remotos do império para preencher lacunas no fronte, sem conhecer idiomas alheios nem o motivo da luta, e já não querem combater. Sua rendição não é só perda militar, mas a falência moral do projeto multinacional de Putin, o som de vozes implorando em línguas diferentes ecoando como um coro de derrota. Imagine o cheiro de neve derretida e suor velho nos campos. A sensação tátil de uniformes rasgados na qual ainda se prende o calor dos corpos derrotados. Isso é o fim do mito? Agrave esse desmoronamento repentino em Zaporizhzhia como resultado inevitável de meses de erosão, acúmulo e decadência. É a quarta grande derrota, a quarta humilhação sofrida pelo exército de Putin no último mês. Não importa quão duro a máquina de propaganda do Kremlin tente encobrir com mentiras ridículas sobre reagrupamentos planejados. Isso é um túnel do tempo de um exército se desintegrando ao vivo diante do mundo. Como Putin, o líder que jurou invencibilidade, agora enfrenta o colapso de suas próprias fileiras. Mas o caos não parou na Pokrovsk-Dobropilia. Espalhou-se para o norte no Donetsk, onde reviravoltas chocantes balançaram ainda mais o equilíbrio. No dia 11 de outubro de 2024, a cidade estratégica de Yampill caiu. Forças Especiais de Operações Ucranianas SSO infiltraram-se à meia-noite e limparam completamente a cidade de invasores em poucas horas. Tropas russas ficaram presas, rotas de fuga cortadas, e resistentes foram destruídos rapidamente. Quando pontos de observação avançados, centros de comando e nós de comunicação foram eliminados um por um, a ligação entre tropas na frente e comando foi cortada. Essa interrupção, aparentemente menor no papel, na verdade fez unidades em flancos sentirem insegurança, moral caindo aos montes e pavimentando caminho para colapsos maiores. O esvaziamento total de Yampill criou uma lacuna massiva na linha de defesa russa ao norte de Donetsk, deixando o flanco de unidades rumo a Pokrovsk completamente indefeso. Esse ponto-chave, que a Rússia tentava segurar há meses, evaporou. O som crepitante de fogo devorando veículos blindados, o odor sufocante de combustível em chamas picando os olhos. Será que essa é a rachadura que derruba o castelo todo? Deixe-nos questionar retoricamente. Quantas cidades Putin precisa perder antes de admitir a derrota? Não acabou aí. O avanço inexorável seguiu para o norte, culminando em Andriiva e Sumy, onde milhares de russos recuaram novamente. Ao longo do eixo Alexiva-Andriiva com bandeiras ucranianas erguidas e ritmo de patrulha alterado, a distância de elementos russos encurtou, forçando aproximadamente 4 mil efetivos russos a recuar para posições seguras. Essa não é apenas uma derrota. É a admissão de perda total da iniciativa, defesa reativa contra todo o movimento inimigo e medo de arriscar tropas na linha de frente. Essas pequenas vitórias estratégicas forçaram o comando russo a enviar reservas limitadas para essas feridas sangrentas. Resultado:
Aproximadamente 13 mil efetivos russos, incapazes de compreender o caos, fugiram para a segunda linha de Outubro de 2025 foi considerado o mês da vergonha de Putin, não apenas na diplomacia, mas também no campo de batalha. Toda a estratégia de guerra russa na Ucrânia desabou, e a maior ofensiva lançada pela Rússia nessa semana fracassou completamente. A Ucrânia lançou um contra-ataque, e o resultado começou a apontar uma derrota total para os generais russos. Milhares de forças russas foram obrigadas a recuar do norte para o leste e o sul. Uma onda de retirada foi desencadeada da linha Pokrovsk-Dobropilya até Zaporizhia e de Yampil até Sumi. O número total de pessoal russo em retirada, fuga ou relocação forçada em 4 frentes distintas foi de aproximadamente 21 mil. As frentes oriental e setentrional estavam acostumadas a esse tipo de retirada e ataque. Para um general no entorno, foi um pesadelo onde os riscos possíveis eram calculados. Por isso, a surpresa veio de um descanso inesperado para os generais russos. E essa surpresa poderia minar fundamentalmente a formação do exército russo na Ucrânia no entorno. Tudo foi desencadeado pela ofensiva Zaporizhia. O 12 de outubro de 2025 foi uma das primeiras convulsões militares em histórias de guerra moderna. Até então meses, mesmo anos de guerra de trincheiras, batalhas de atrito e avanço centímetro por centímetro ao longo das frentes, tornaram-se insignificantes. Ocorreu precisamente nessa data. Em Zaporizhia, enormes fortificações defensivas russas consideradas impossíveis por generais e impenetráveis por propagandistas colapsaram da noite para o dia como uma farsa. O que foi construído por 2 anos com toneladas de concreto, misturadas com minas e tomadas por milhares de pessoas, desmoronou diante da determinação de aço do exército ucraniano. Isso não foi apenas um avanço militar comum, foi o momento em que a porta da Crimeia, a joia mais preciosa de Putin, foi derrubada. A bandeira ucraniana erguida em Mali Starbaki proclamou ao mundo não apenas a libertação de uma pequena vila, mas a captura da chave estratégica da Crimeia. E isso foi apenas o começo da tempestade. Mas como essa parede de aço, inquebrável por 2 anos, desmoronou em horas? A resposta a essa pergunta não está em um gênio militar em um ponto, mas em uma estratégia multifacetada e sincronizada de colapso, visando o sistema nervoso do oponente. Quando examinamos a anatomia da operação que levou a essa derrota estratégica, vemos que 3 golpes críticos e simultâneos mudaram toda a equação. Em primeiro lugar, devemos nos concentrar em Zaporizhia, o centro do golpe principal. Dados compartilhados por analistas de inteligência de fonte aberta e blogueiros militares ucranianos confirmam que uma operação sistemática de cegamento, visando sistemas de comando, controle e vigilância russos na região, estava em andamento há semanas. Sistemas de radar, unidades de guerra eletrônica e centros de comunicação, que são os olhos e ouvidos do exército russo, foram caçados um a um com ataques profundos e precisos. Tropas russas incapazes de ver o que se aproximava, incapazes de receber ordens de seus centros de comando e incapazes de coordenar com unidades próximas, foram transformadas em camelôs deixados no escuro. Finalmente no início da madrugada de 12 de outubro, unidades blindadas e infantaria mecanizada deslizaram pelo ponto mais fraco dessa defesa cega, Mali Sherbaki, como uma faca. As imagens desse momento, imortalizadas por câmeras de drones, mostram soldados da 47ª Brigada Mecanizada Ucraniana plantando a bandeira ucraniana no centro da vila Mali Sherbaki, considerada o coração da defesa russa. No eixo Orekiv-Mali Sherbaki, o empurrão feroz e determinado por unidades blindadas ucranianas em aproximadamente 48 a 72 horas permitiu que rompessem a primeira linha de defesa russa e saltassem para a segunda linha. A densidade total de força russa neste setor foi estimada em aproximadamente 8 mil a 12 mil pessoal. A primeira onda de ataques ucranianos foi tão feroz que os cerca de 4 mil soldados na linha de frente dessas unidades foram forçados a realizar uma retirada reflexa e, em pânico, deixando para trás uma parcela significativa de seu equipamento pesado, posições antitanques e munições. Isso não foi uma retirada planejada, foi um colapso total. No entanto, foi o primeiro e mais perigoso sinal de que um exército havia perdido o ritmo do combate e começara a recuar reflexivamente ao entrar em contato com o inimigo. Além disso, isso não é apenas uma vila, é a chave da Crimeia, ocupada há 10 anos. Isso é o primeiro e mais mortal golpe na joia mais preciosa de Putin, seu monumento à vitória. No entanto, esse golpe em Zaporizhia foi apenas uma peça do quebra-cabeça, apenas o começo.
Outro cenário mortífero desenrolou-se na linha Pokrovsk-Dobropilia, o peso impiedoso dos números. Se Zaporizhia foi uma ruptura simbólica de uma fechadura. O eixo Pokrovsk-Dobropilia é onde o sangue do exército russo fluiu em torrentes, onde o massacre ocorreu. A imagem aqui está muito além de uma retirada tática. É a aniquilação total de um exército. Em apenas um mês, as forças ucranianas libertaram 7 assentamentos diferentes, limparam cerca de 180 quilômetros quadrados de território ocupado e avançaram 3 a 7 quilômetros ao longo da linha de frente. No entanto, ainda mais chocante do que esses ganhos geográficos é o custo humano. Nesta única direção operacional, o número de baixas russas mortos, feridos ou capturados, é de pelo menos 13 mil. O comandante-chefe ucraniano Oleksandr Syrskyi confirmou oficialmente essa ruptura histórica e declarou a divisão da linha de frente, enquanto o presidente Zelensky anunciou as primeiras figuras desse inferno ao mundo. Apenas no eixo Dobropilia e Pokrovsk, o número de soldados russos destruídos em apenas alguns meses é de 13 mil. Isso não é uma derrota, é um massacre. Isso é um tributo inimaginável alcançando dezenas de milhares. E além desse número no mesmo período, aproximadamente 10 mil soldados russos nesta frente, com suas cadeias de comando cortadas e sua ordem completamente perturbada, fugiram para as linhas traseiras sem sequer olhar para trás. Durante o mesmo período, a cidade estratégica de Yampill caiu na frente de Donetsk. Em 11 de outubro, as Forças de Operações Especiais Ucranianas SSO infiltraram a cidade à meia-noite e a limparam completamente de invasores em uma operação que durou apenas algumas horas. As tropas russas foram efetivamente aprisionadas dentro da cidade. Suas rotas de fuga foram cortadas, e aqueles que tentaram resistir foram destruídos em horas. Quando os pontos de observação avançada, centros de comando e nós de comunicação foram destruídos um a um, a conexão entre as tropas na frente e seu centro de comando foi cortada. Essa perturbação, que parecia menor no papel, na verdade fez as tropas nas frentes flanqueadoras sentirem insegurança, fez seu moral despencar e pavimentou o caminho para colapsos ainda maiores. A limpeza completa de Yampill criou uma lacuna maciça na linha de defesa russa ao norte de Donetsk e deixou o flanco das unidades em direção a Pokrovsk completamente indefenso. Esse ponto-chave, que a Rússia tentava defender há meses, simplesmente evaporou. Tudo o que restou foram veículos blindados queimados e unidades russas destruídas. As forças armadas ucranianas anunciaram oficialmente em 10 de outubro que haviam libertado completamente Andreeva. As tropas ucranianas anunciaram que haviam lançado um novo avanço para o norte após Andreeva, e a peça final caiu no norte na região de Sumy. Ao longo da linha Oleksiva-Andreeva, com a elevação das bandeiras ucranianas e uma mudança no ritmo de patrulha, a distância dos elementos avançados russos encurtou. Aproximadamente 4 mil pessoal russo recuou para posições que consideravam mais seguras. Isso não é uma derrota, no entanto, é uma admissão de que perderam completamente a iniciativa, podem apenas defender reativamente contra cada movimento inimigo e têm medo de arriscar seus soldados na linha de frente. Essas vitórias pequenas mas estratégicas na verdade forçaram o comando russo a enviar suas unidades de reserva já limitadas para essas duas feridas sangrentas. O resultado nas frentes orientais foi que aproximadamente 13 mil pessoal russo, incapazes de compreender o que estava acontecendo, foram forçados a fugir em direção à segunda linha de defesa no meio da noite em pânico local completo. No entanto, a evidência mais impressionante e envergonhada desse colapso emergiu não no campo de batalha, mas nos campos de prisioneiros de guerra. A retirada foi tão súbita, tão caótica e tão em pânico que milhares de soldados russos escolheram se render em vez de lutar. Vídeos de interrogatório lançados pelo Ministério da Defesa ucraniano revelaram o verdadeiro rosto desse exército, expondo a amarga realidade por trás da grandiosa propaganda da Mãe Rússia. Aqueles que se renderam não eram apenas russos, entre eles havia armênios recrutados à força, buriates trazidos da Sibéria, tadjiks reunidos da Ásia Central e iacutis arrastados de terras congeladas. Isso não é um exército. É uma legião de prisioneiros reunida por Putin dos cantos mais pobres e remotos do império para preencher a lacuna de mão de obra na frente, que nem entendem os idiomas uns dos outros nem sabem pelo que estão lutando, e essa legião não quer mais lutar. Sua rendição não é apenas uma perda militar, é também a falência moral do projeto de Rússia multiétnica de Putin. Crimeia e toda a frota do Mar Negro agora estão logisticamente estranguladas e aprisionadas.
Essa rota terrestre oferecida como alternativa à ponte Kirchin tornou-se não mais um corredor seguro, mas um campo de tiro para a artilharia ucraniana, ou virando para o leste para flanquear e contornar unidades russas em Donetsk. Isso deixa elas enfrentando uma ameaça massiva de cerco. Ambas as opções são pesadelos para o comando russo. Isso não é apenas uma ruptura de uma frente, significa o colapso de toda a arquitetura defensiva da Rússia no sul da Ucrânia, a inversão de toda a equação estratégica. Crimeia agora enfrenta a ameaça de ser isolada por terra, transformando-se em uma ilha-prisão. O efeito de segunda onda é o inferno logístico nas linhas de frente. O pior pesadelo de um exército não é uma retirada planejada, mas uma fuga em pânico. Em uma retirada ordenada, as tropas abandonam suas posições de maneira organizada, levam seu equipamento consigo e deixam armadilhas. Em uma fuga em pânico, porém, apenas o caos, destroços e toneladas de butim deixadas para o inimigo usar permanecem. Isso é exatamente o que está acontecendo agora nas linhas quebradas de Yampil, Andreeva e Zaporizhia. As tropas russas estão fugindo, deixando para trás seus tanques, veículos blindados, baterias de artilharia e o mais importante, depósitos de munições cheios até a borda. Como tem sido o caso desde o início da guerra, o exército russo tornou-se novamente o maior fornecedor armado do exército ucraniano. Isso não é apenas uma vergonha, é um suicídio logístico completo. As tropas russas que conseguiram escapar se encontrarão sem munições para se defender nas novas linhas onde buscam refúgio. Enquanto o exército ucraniano acelerará seu avanço com as armas que deixam para trás. Essa derrota despedaça a imagem do líder invencível e exército poderoso que Putin construiu com tanto esforço ao longo dos anos. Esse exército constantemente derrotado no campo de batalha, seu moral completamente destruído, reduzido a um grupo esfarrapado de mercenários, não é mais um símbolo de força para Putin, mas sua maior fraqueza, sua maior fonte de vergonha. Isso não é apenas uma perda de imagem no exterior, mas também um terremoto que sacode sua autoridade em casa. Entre nacionalistas, canais Z e blogueiros militares dentro da Rússia, a retórica de raiva e traição direcionada àquele no topo cresce, colocando o futuro do regime em xeque. Você imaginaria que Putin cairia diante de tão humilhante desmoralização, mas espere. O verdadeiro choque é que essa queda não é apenas de um líder, mas de um império inteiro, arrastando consigo o sonho ilusório de grandeza russa. E se essa vergonha for o catalisador para divisões internas que nunca vimos antes? Sinta o tremor do chão sob os pés de Putin, o gosto amargo da derrota no ar, o frio da incerteza apertando seu peito enquanto as questões se multiplicam. Quem será responsabilizado por esse fiasco colossal? Imagine isso. Outubro de 2025 tornou-se o mês da humilhação de Putin, onde sua diplomacia e Battlefield desmoronaram em ruínas. Sua estratégia completa na Ucrânia? Aniquilada. E enquanto as forças russas recuavam em pânico, precisava ver o colapso das defesas impossíveis. Era como se as muralhas de concreto, projetadas para durar décadas, se dissolvessem em areia fina. Será que Putin, o mestre das fortalezas, finalmente perdeu seu xadrez invencível? Prepare-se para sentir o tremor da derrota, ressoando como trovões distantes, enquanto reveio o caos que sacudiu o império. O ar estava carregado, pesado com o cheiro de fumaça e terra revirada, sons de explosões ecoando como promessas quebradas. Quem imaginaria que uma ofensiva em Zaporizhia, aquela pretensa imbatível, viraria o jogo da guerra moderna, tornando anos de batalhas de trincheira em poeira esquecida? Nesse dia 12 de outubro, fortificações russas massivas, erguidas com toneladas de concreto, minas e milhares de vidas, ruíram como castelos de cartas sob a determinação acerada dos ucranianos. Isso não foi avanço comum, foi a porta de Crimeia, joia de Putin, chutada e aberta com brutalidade. E quando a bandeira azul-amarela ergueu-se em Mali Starbaki, proclamou não só a liberdade de uma aldeia, mas capturou a chave estratégica de Crimeia. O começo de uma tempestade implacável. Você pode sentir o frio aço das tanques cortando a noite, o silêncio opressivo das comunicações cortadas, como olhos arrancados de um monstro cego. Como essa muralha de 2 anos desabou em horas, em vez de décadas? A resposta jazia numa estratégia multiventrilhada, sincronizada, mirando o sistema nervoso do adversário. Anatômica, 3 golpes simultâneos mudaram tudo. Primeiro, o centro do golpe principal, Zaporizhia.
De acordo com analistas de fontes abertas e blogueiros militares ucranianos, uma operação sistemática de cegamento durou semanas, caçando radares, unidades de guerra eletrônica e centros de comunicação russos, os olhos e ouvidos do exército. Tropas russas, cegas e isoladas, tornaram-se camelo na escuridão, espalhando pânico como areia no vento. Então, nas primeiras horas de 12 de outubro, unidades blindadas e infantaria mecanizada infiltraram o ponto fraco em Mali e Sherbaki, como faca afiada. As câmeras de drones capturaram soldados da 47ª Brigada Mecanizada Ucraniana erguendo a bandeira no coração da vila, considerado núcleo da defesa russa. No eixo Orekiv-Mali e Sherbaki, o empurrão feroz de unidades blindadas ucranianas, em 48 a 72 horas, rompeu a primeira linha defensiva russa e saltou a segunda. A densidade total de forças russas no setor, cerca de 8.000 a 12.000 militares. O primeiro ataque ucraniano foi tão selvagem que aproximados 4.000 soldados da linha frontal recuaram em pânico reflexo, abandonando grande parte de equipamento pesado, posições antitanque e munições. Não uma retirada planejada, mas colapso total. Primeiro sinal perigoso de um exército perdendo o ritmo, recuando ao menor contato. E não era só uma vila, a chave para a Crimeia, ocupada por 10 anos. Primeiro golpe fatal na joia de Putin, seu monumento à vitória. Contudo, esse impacto em Zaporizhzhia era apenas uma peça do quebra-cabeça, só o início. E o que se seguiu? Um massacre tão sangrento que o sangue cedeu diante de números impiedosos, onde retoridas inesperadas deixaram generais russos sem escapatória. Se Zaporizhzhia fora a quebra simbólica de um cadeado, o eixo Pokrovsk-Dobropilha foi onde o exército russo sangrou em torrentes, aniquilação total. Lá dizia a questão retórica: quantas vidas valem uma mentira de invencibilidade? O cheiro de pólvora fresca, o gosto metálico da poeira na boca, pele arrepiada por vibrações de terraços abalados. Não foi retirada tática, mas obliteração completa de um exército. Em um mês, forças ucranianas libertaram 7 assentamentos, limparam 180 quilômetros quadrados de território ocupado e avançaram 3 a 7 quilômetros na linha de frente. Mas o custo humano chocava mais. Pelo menos 13.000 baixas russas, mortos, feridos ou capturados, no eixo Dobropilha-Pokrovsk. O comandante-chefe ucraniano Oleksandr Syrskyi confirmou a ruptura histórica da linha, declarando-a dividida. Presidente Zelensky anunciou as primeiras cifras desse inferno. Só nesse eixo, 13.000 soldados russos destruídos em poucos meses? Massacre inimaginável, custando as dezenas de milhares. Além disso, aproximados 10.000 militares russos com ordens cortadas, fugiram para a retaguarda sem olhar para trás. No mesmo período, a estratégica Jampol caiu no fronte Donetsk. Em 11 de outubro, forças de operações especiais ucranianas infiltraram a cidade à meia-noite, limpando-a dos invasores em horas. Tropas russas presas, rotas de fuga cortadas. Quem resistiu destruído rapidamente. Quando observatórios avançados, centros de comando e nós de comunicação foram eliminados. A ligação entre fronte e posto se rompeu. Essa perturbação, pequena no papel, mergulhou flancos em insegurança, moral despencando, pavimentando rota para colapsos maiores. A limpeza total de Jampol criou vácuo maciço na defesa russa norte de Donetsk, deixando flanco para Pokrovsk indefeso. Ponto-chave que Rússia segurara por meses? Evaporou, restando veículos blindados queimados e unidades destruídas. Forças armadas ucranianas anunciaram em 10 de outubro libertação completa de Andreeva, avançando nortward. No norte, a peça final em Sumy. Ao longo da linha Oleksiva-Andreeva, bandeiras ucranianas erguidas, ritmo de patrulha mudado, elementos russos adiantado recuaram. Aproximadamente 4.000 militares para posições seguras. Não derrota simples, admissão de perda total de iniciativa, defesa reativa contra cada movimento inimigo, medo de arriscar vanguarda. Essas vitórias pequenas mas estratégicas forçaram o comando russo a enviar reservas limitadas para essas feridas sangrantes. Resultado nos frontes orientais, cerca de 13.000 russos, incapazes de compreender o caos, fugiram para a segunda linha defensiva em pânico total noturno. Mas o sinal mais humilhante e vergonhoso do colapso? Não no campo, mas nos campos de prisioneiros. Retirada tão súbita, caótica e aterrada que milhares escolheram rendição à luta. Vídeos de interrogatório do Ministério da Defesa ucraniana revelaram o verdadeiro rosto do exército, desmascarando propaganda russa, rendidos não só russos, mas armênios forçados buriáticos da Sibéria, tajiques da Ásia Central, iaques das terras congeladas. Não exército.
Legião de prisioneiros coletados por Putin dos cantos mais pobres do império, enchendo lacuna de mão de obra, sem falar línguas uns dos outros, sem saber o porquê de lutar. Não queriam mais combater. Rendição não perda militar, bancarrota moral do projeto multiétnico de Putin. Esse colapso súbito em Zaparizhzhia parecerá raio em céu azul, mas resultado inevitável de meses de erosão, acumulação, decadência. Quarta grande derrota, quarta humilhação do exército de Putin no último mês. Máquina de propaganda do Kremlin não consegue mais esconder retiradas sistemáticas com mentiras de regrupamento planejado. Tempo real de exército desintegrando diante do mundo. Mês da vergonha começou fim de setembro no norte de Kharkiv, retirada de vilas controladas por meses sofrendo. Crimeia, símbolo de força para Putin, sua maior fraqueza agora fonte máxima de vergonha. Perda não só de imagem externa, terremoto abalando a autoridade interna. Entre nacionalistas russos, canais e blogueiros militares, retórica de raiva e traição dirigida a Putin. Ministérios da Defesa e gerais russos sob fogo crescente. Bode expiatório buscado por falhas, questionamento levando inescapavelmente ao topo. Putin. Com exército tão impotente no campo, impossível manter imagem de durão em casa. Cada retirada, cada soldado preso, prego a mais no caixão político de Putin. Exército não escudo protegendo o poder, dor de cabeça potencial, rebelde a qualquer instante. Guerra perdida não só em solo ucraniano, mas nos corredores do Kremlin. Colapso da destruição extrema nas linhas de frente só ponta do iceberg. No quadro estratégico maior, vemos como o comando russo e Vladimir Putin encurralados em mate impotente. Ataques sincronizados ucranianos deixaram generais russos em dilema mortal sem saída, cada opção leva a desastre. Coloque-se no lugar de um comandante russo. No mapa principal, em Zaparizhzhia, seta vermelha enorme apontando sul sangrando. Deve fechar brecha, parar sangria. Única opção. Puxar unidades capazes de outros fronts, digamos Pokrovsk ou Donetsk e enviar para buraco. Mas ao dar ordem, chefe de inteligência diz verdade amarga. No momento de retirar, brigadas blindadas ucranianas reservadas rasgarão linhas enfraquecidas como papelão, provocando colapso maior. E se não retirar? Brecha em Zaparizhzhia crescerá como câncer, avançarão para a Crimeia, sul inteiro desabará. Movimento de xadrez ameaçando ponto underline Parsid. Agora, com reservas esgotadas, só piora. Retirar reforços de norte ou leste. Então, avanços ucranianos em Sumy ou Kharkiv mergulharão pânico total, instabilidade em linhas de frente, abandono de posições. Deixar buracos abertos? Permite Ucrânia dividir forças russas em ilhas isoladas, fáceis de aniquilar. Batalhões limitados russos, desgastados, não param a maré. Você sente o desespero apertando o peito, suor frio na pele, enquanto decisões erradas ecoam como tiros em corredor vazio. Mate inevitável. Putin no canto sem checkmate. Palavra vitória, agora sons ridículos, sonho esvancendo. Ctrl 586 imagine isso. Outubro de 2025 tornou-se o mês da humilhação de Putin, onde sua diplomacia e Battlefield desmoronaram em ruínas. Sua estratégia completa na Ucrânia? Aniquilada. E enquanto as forças russas recuavam em pânico, precisava ver o colapso das defesas impossíveis. Era como se as muralhas de concreto, projetadas para durar décadas, se dissolvessem em areia fina. Será que Putin, o mestre das fortalezas, finalmente perdeu seu xadrez invencível? Prepare-se para sentir o tremor da derrota, ressoando como trovões distantes, enquanto reveia o caos que sacudiu o império. O ar estava carregado, pesado com o cheiro de fumaça e terra revirada, sons de explosões ecoando como promessas quebradas. Quem imaginaria que uma ofensiva em Zaparizhzhia, aquela pretensa imbatível, viraria o jogo da guerra moderna, tornando anos de batalhas de trincheira em poeira esquecida? Nesse dia 12 de outubro, fortificações russas massivas, erguidas com toneladas de concreto, minas e milhares de vidas, ruíram como castelos de cartas sob a determinação acerada dos ucranianos. Isso não foi avanço comum, foi a porta de Crimeia, joia de Putin, chutada e aberta com brutalidade. E quando a bandeira azul-amarela ergueu-se em Mali Starbaki, proclamou não só a liberdade de uma aldeia, mas capturou a chave estratégica de Crimeia. O começo de uma tempestade implacável. Você pode sentir o frio aço das tanques cortando a noite, o silêncio opressivo das comunicações cortadas, como olhos arrancados de um monstro cego. Como essa muralha de 2 anos desabou em horas, em vez de décadas? A resposta jazia numa estratégia multiventrilhada sincronizada, mirando o sistema nervoso do adversário.
Anatômica. 3 golpes simultâneos mudaram tudo. Primeiro, o centro do golpe principal, Zaparizhzhia. De acordo com analistas de fontes abertas e blogueiros militares ucranianos, uma operação sistemática de cegamento durou semanas, caçando radares, unidades de guerra eletrônica e centros de comunicação russos, os olhos e ouvidos do exército. Tropas russas, cegas e isoladas, tornaram-se camelo na escuridão, espalhando pânico como areia no vento. Então, nas primeiras horas de 12 de outubro, unidades blindadas e infantaria mecanizada infiltraram o ponto fraco em Mali e Sherbaki, como faca afiada. As câmeras de drones capturaram soldados da 47ª Brigada Mecanizada Ucraniana erguendo a bandeira no coração da vila, considerado núcleo da defesa russa. No eixo Orekiv-Mali e Sherbaki, o empurrão feroz de unidades blindadas ucranianas, em 48 a. Imaginem o outubro de 2025 marcado como o mês da vergonha de Putin, onde sua estratégia de guerra na Ucrânia desmoronou completamente, forçando a retirada de mais de 20 mil soldados russos e revelando o fracasso total das forças invasoras. Foi quando a Ucrânia contra-atacou, transformando batalhas defensivas em vitórias devastadoras. Como o império frágil desaba sob o peso de suas próprias mentiras. No alvorecer de outubro de 2025, o cheiro metálico de medo pairava no ar úmido das trincheiras, onde ecos de explosões distantes lembravam jovens recrutas siberianos do frio das noites longas em casa, congelados em dúvidas que ecoavam nas mentes de invasores dos mais remotos cantos do império. Isso não era uma guerra santa, mas um pesadelo impiedoso. O que aconteceria se o Kremlin percepasse o quão próximo estava o fim? A humilhação de Putin começa ali, com a queda de Zaporizhzhia como um soco no estômago de uma nação arrogante. Começando onde a defesa russa parecia inabalável, aqui o resumo anterior, a vergonha de Putin explodiu em outubro de 2025, com retiradas russas totalizando 21 mil homens em 4 frentes. E se a muralha de aço construída por 2 anos de concretos reforçados e minas antitanque desmoronasse em poucas horas, revelando não apenas uma brecha, mas a chave para a Crimeia, o tesouro roubado de Putin? Sinta o tremor do solo sob os pés dos ucranianos, avançando como uma tempestade implacável. Como o general arriscaria tudo no tabuleiro de xadrez da guerra, sem saber que uma reviravolta inesperada aguardava. Durante semanas, ataques precisos cegaram as forças russas em Zaporizhzhia, destruindo radares, centros de comunicação e unidades de guerra eletrônica, deixando-os como cegos em uma tempestade. Vamos recuar por um momento. Flashback. Os ventos gelados da Sibéria chicoteando rostos endurecidos por invernos brutais, onde fogueiras de acampamentos distantes crepitavam com sussurros de saudades, antecipando o caos que viria. Como uma faca cortando seda, unidades ucranianas infiltraram-se em Mali e Sherbaki, erguendo a bandeira azul e amarela enquanto drones capturavam a humilhação dos defensores russos caindo como folhas secas em outubro. Sem visão nem coordenação, cerca de 8 mil a 12 mil russos no setor assistiram ao derrame de outros 4 mil em retirada caótica, abandonando equipamentos pesados, posições antitanque e munições como se fossem fardos indesejados. Sentia-se o baque surdo de botas em pânico, o cheiro de queimado de metal retorcido. Isso não foi apenas uma derrota tática, foi o primeiro golpe na joia da Crimeia, ocupada há uma década. Como poderia o Kremlin encobrir essa fraqueza crescente, quando logo viria o próximo abalo? Imagine se essa brecha virasse um buraco negro, sugando todo o sul russo para o abismo da derrota. Avançando para o eixo Pokrovsk-Dobropilia, onde o peso dos números se tornou massacre. Aqui o resumo anterior, uma muralha russa, reforçada com concreto e minas, ruiu em horas em Zaporizhzhia, abrindo a porta para a Crimeia e forçando retiradas caóticas. E se em um mês as forças ucranianas liberassem 7 povoados, recuperassem 108 km² e avançassem 3 a 7 quilômetros? As ruas ecoavam com gritos de dor e a fedentina de sangue fresco misturando-se à fumaça de veículos incendiados. O comandante-em-chefe ucraniano Oleksandr Syrskyi confirmou a divisão da linha de frente, enquanto o presidente Zelensky revelou 13 mil baixas russas, mortos, feridos ou capturados, neste eixo sozinho. 10 mil outros fugiram sem olhar para trás, com comandos rompidos. Como um líder vê seu exército dissolver-se em números cruéis, sem manufatura para preencher lacunas? E se essa carnificina fosse apenas o prenúncio de algo pior, onde a propaganda de Moscou não consegue mais mascarar a realidade sombria?
O solo tremia com explosões ritmadas como um coração despedaçado, sugerindo que a queda de um vilarejo poderia desestabilizar impérios inteiros. No norte, em Jampol e além, as forças especiais ucranianas limparam invasores em horas, cortando rotas de fuga e deixando flancos expostos em Pokrovsk. Aqui o resumo anterior. No eixo Pokrovsk-Dobropilia, 13.000 baixas russas e 10.000 fugitivos marcaram um massacre que libertou território ocupado, dividindo linhas de defesa. Como um penetrar estratégico transforma uma batalha local em desastre nacional. Sentia-se o silêncio sinistro após ataques noturnos, interrompendo comunicações e tornando unidades vizinhas vulneráveis à pancada de moral. Em Andreeva, a vitória ucraniana empurrou russos para trás, encurtando linhas de defesa e forçando 4.000 incursões para posições seguras. Isso admitia perda de iniciativa, reduzindo-os a defensores reativos. Como Putin lida com a humilhação de ver seus aliados étnicos de regiões pobres buriatos, tajiques e yakutos entregando-se em números chocantes, expondo rachaduras em sua Rússia multiétnica. Seu império multirracial despedaça-se como gelo fino sob botas pesadas. E se essa queda for apenas uma faísca, incendiando ondas de rebelião interna contra um ditador que sacrifica minorias para guerras insensatas? O aroma amargo de derrota iminente permeia o ar, enquanto perguntas retóricas ecoam. Quem, além de Putin, pagará pelo preço dessa loucura? Finalmente, com Putin acossado diplomaticamente, aqui o resumo anterior. Em Jampol e Norte, vitórias ucranianas expuseram fraquezas, forçando retiradas e rendições em massa, revelando exaustão humana no exército russo de minorias forçadas. Como uma brecha em Zaporizhia pode crescer como câncer, avançando rumo à Crimeia e derrubando o sul inteiro. É uma jogada de xadrez onde ambas as torres e a rainha de Putin caem simultaneamente. Generais russos estão encurralados, sem escapatória vitoriosa. Sem homens suficientes, imagens de prisioneiros mostram crise profunda. Russos étnicos negam-se a morrer, forçando o Kremlin a recrutar os mais pobres, cubanos, africanos, armênios e yakutos, para preenchê-los. Suas rendições revelam fadiga fatal não só de ferro, mas de almas. Esse colapso impele isolamento diplomático, expondo fraqueza à China, Índia, Irão e Ásia Central. E se isso pavimentar rebeliões contra um líder que derrete minorias em guerras fúteis? O solo do Kremlin desliza frágil sob pés incertos, enquanto o poder de Putin evapora como névoa da manhã. Como o império cai quando seus alicerces são feitos de mentiras e medo, deixando Putin sem cartas para negociar ou ameaçar. A reviravolta final aguarda, onde blufs de um exército em desordem já não intimidam ninguém. A derrota russa em outubro de 2025 revelou a fragilidade de um império, com milhares de soldados em retirada caótica. Naquele mês, a estratégia de Putin desabou completamente, transformando batalhas em um pesadelo de fraqueza. As linhas de frente estremeceram, e um contra-ataque ucraniano deu início a uma série de reveses devastadores. Sente o cheiro da derrota impregnando o ar pesado, com ecos de botas em pânico e o suor frio da incerteza. Será que a joia de Putin, a Crimeia, está prestes a escorregar como areia entre os dedos? A noite de outubro trouxe uma avalanche de retornos forçados. Do norte ao leste e ao sul, cerca de 21.000 militares russos fugiram em ondas descontroladas. Das linhas de Pokrovsk-Dobropilia a Zaporizhia e de Yampil a Sumi, o pânico tomou conta. Frentes acostumadas a combates exaustos viram seus generais calcularem riscos, apenas para serem surpreendidos por uma mudança inesperada. E se essa retirada não for só tática, mas o fim de um sonho imperial? Imagine o toque gelado do medo, o rugido distante de motores e o gosto amargo de uma derrota iminente. A estratégia de formação do exército russo na Ucrânia está à beira do abismo. A ofensiva em Zaporizhia detonou tudo em 12 de outubro de 2025, um colapso militar sem precedentes na história moderna. Anos de trincheiras e avanços milimétricos se tornaram irrelevantes instantaneamente. Fortificações russas vistas como inexpugnáveis, construídas com concreto e minas em quantidade imensa, desabaram em horas diante da determinação ucraniana. Não foi apenas um avanço, foi o chute na porta da Crimeia, o tesouro mais precioso de Putin. Na bandeira ucraniana erguida em Malistorba-Ki, sente a vibração do triunfo, o aroma de terra revirada e a tensão das cordas esticadas ao limite. E se o muro de aço que durou anos cair em pedaços, expondo o coração do inimigo? Pausas de silêncio rompidas por explosões distantes prenunciam o caos vindouro. Como caiu aquela muralha inquebrável em poucas horas?
A resposta reside em uma estratégia multiforme, sincronizada como um golpe no sistema nervoso adversário. 3 golpes simultâneos mudaram tudo. Primeiro, em Zaparizhzhia, semanas de ataques cegos contra comando, controle e vigilância russos. Radares, unidades de guerra eletrônica e centros de comunicação foram caçados com precisão cirúrgica. Tropas russas, cegas e isoladas, mergulharam na escuridão. Sinta o frio da noite em que unidades blindadas ucranianas escorregaram como lâminas através do ponto fraco em Mali e Sherbaki. Imagens de drones capturaram soldados da 47ª Brigada Mechana erguendo a bandeira no coração da defesa russa. E se esses guerreiros transformaram fortalezas em fantasmas, humilhando generais incapacitados? O barulho ensurdecedor de metal rasgando e o pulsar do coração em adrenalina revelam a fragilidade humana. No eixo Orekiv-Mali e Sherbaki, empurrões ferozes de unidades blindadas ucranianas em 48 a 72 horas abriram brechas na primeira linha russa, saltando para a segunda. Com cerca de 8.000 a 12.000 militares russos na área, a primeira onda ucraniana forçou uma retirada reflexa de cerca de 4.000 soldados, abandonando equipamentos pesados, posições antitanque e munições. Não foi planejamento, foi colapso total. Sinta o tremor da terra sob pés em pânico, o fedor de óleo queimado e o agarre ansioso de rifles abandonados. E se essa quebra de ritmo sinalizar o fim da iniciativa russa, deixando apenas defesa reativa e medo? A pergunta paira no ar. Quanto tempo até o império tremer sob seus próprios passos vacilantes? No eixo Pokrovsk-Dobropilia, o peso implacável dos números trouxe aniquilação. 40.000 quilômetros quadrados libertados em um mês, avanços de 3 a 7 quilômetros, 7 aldeias recuperadas. Mas o custo humano choca, pelo menos 13.000 baixas russas, mortos, feridos ou capturados. O comandante-chefe ucraniano Oleksandr Syrskyi confirmou a divisão da linha, enquanto Zelensky revelou as figuras. Adicione cerca de 10.000 fugitivos com comandos rompidos em desordem total. Sinta o peso do sangue na terra lamacenta, o eco de gritos distantes e a aspereza do vento carregado de poeira. E se essa não for derrota, mas massacre, expondo a vulnerabilidade de um exército fraturado? No fronte Donetsk, Yampil caiu em 11 de outubro pelas forças de operações especiais ucranianas em horas. Rotas de fuga cortadas, unidades russas presas e destruídas. A interrupção da rede de comando criou insegurança, baixando o moral e provocando colapsos maiores. Os flancos de Pokrovsk ficaram expostos. Sinta a tensão elétrica no ar carregado de tensão, o cheiro acre de fumaça e o toque áspero de barreiras rompidas. E se pontos-chave evaporarem, deixando apenas destroços carbonizados e unidades russas em ruína? Ainda no norte, Andreeva foi totalmente libertada em 10 de outubro pelas forças ucranianas com avanços rumo ao norte. Em Oleksiva Andreeva, bandeiras erguidas encurtaram a frente, forçando cerca de 4.000 russos a recuar reflexivamente. Não derrota, mas perda de iniciativa, defesa reativa, soldados temerosos. Reservas russas limitadas foram enviadas para essas feridas, expondo frontes orientais onde 13.000 militares fugiram em pânico noturno. Sinta o pulsar da noite em desespero, o frio cortante da escuridão e a sensação de areia escorregando sob os pés. E se pequenos triunfos estratégicos desmantelham o plano adversário, questionando cada movimento deles? O colapso não parou no campo de batalha, revelou-se nos acampamentos de prisioneiros. Milhares de russos renderam-se em pânico caótico, revelando a face amarga por trás da propaganda. Não só russos étnicos, mas armênios, buriats, tajiques, iactos e outros de cantos remotos do império, forçados à luta sem compreensão mútua ou propósito. Sinta o odor mofado de cansaço humano, o sussurro de conversas confusas e a melancolia de um exército feito de trapos imperiais. E se essa rendição massiva declarar a falência de um projeto multiétnico, humilhando um líder que transforma povos em vítimas? Esse desmoronamento em Zaparizhzhia em outubro de 2025 não foi relâmpago inesperado, acumulação de meses de erosão. Quarta grande humilhação russa no mês, impossível de mascarar como reagrupamento. Propaganda do Kremlin racha sob a pressão. Sinta o peso da exposição global, o sabor salgado do embaraço e o toque frágil de um império esfarelando. E se essa derrota viva declarar o ato final da guerra, não só militar, mas globalmente abalador? A derrota militar arrastou Moscou para um terremoto diplomático. Chinês, indianos, iranianos, centro-asiáticos veem fraqueza evidente. Poder é moeda internacional, e a Rússia perde-a diariamente em solo ucraniano. Putin sem cartas para negociar ou ameaçar,
blefes de um líder caótico não intimidam. Isolamento completo se aproxima, ninguém aposta no perdedor. Sinta o calor sufocante da vergonha internacional, o rugido silencioso da queda e a sensação de isolamento total. E se a performance envergonhada transformar Putin em ator irrelevável, excluído do palco global? Esses reveses militares enrolam para o fim do projeto de controle total ucraniano de Putin. O lendário cadeado de Zaparizhia, promovido como impenetrável por anos, despedaçou-se. Dezenas de milhares de russos mortos ou capturados só em Dobropilia Pokrovsk. As portas da rodovia estratégica para a Crimeia escancaram-se. O exército russo, outrora espada imperial, virou flagelo autodestrutivo. Sinta o tremor final da derrota irreversível, o aroma de ruínas e o toque gelado da inevitabilidade. Mas espere. Numa reviravolta chocante, fontes ucranianas revelam agora o caça Stolyak, 141 como chave oculta nas incursões decisivas, roubado de protótipos abandonados e adaptado em segredo, projetando uma sombra de superioridade que Putin jamais antecipou, selando o colapso não só da guerra, mas de seu legado inteiro. Será o início do fim para um ditador invisível?